Hoje o nosso Café com Especialista é com a doutora Marilânia Barros, nutricionista na área esportiva e estética. Marilânia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Renata, a você pelo convite. Mari, não tem como falar sobre doenças cardiovasculares e não falar em mudança no estilo de vida. Vamos falar sobre alimentação. Quais são as características que uma pessoa deve ter, nós devemos ter, para evitar as doenças cardiovasculares? Para evitar, primeiro, a gente tem que evitar o consumo das gorduras saturadas, porque elas irão aumentar os riscos de desenvolver as doenças do coração. Onde a gente encontra essas gorduras saturadas? Nas frituras, nos alimentos industrializados, então tem que ser evitados o máximo que puder. E para a gente melhorar, para prevenção, então a gente fracionar o máximo que a gente puder a alimentação, consumir frutas e verduras, porque são ricas em fibras, tem vitaminas e minerais, antioxidantes que ajudam a aumentar a nossa imunidade, ajuda a combater os radicais livres, então isso dá uma saúde bem melhor cardiovasculares. Como também consumir alimentos ricos em ômega 3, porque é anti-inflamatório, então isso vai ajudar nessa questão das doenças. Como peixe, a linhaça. Isso, encontramos no peixe, na linhaça. A questão do consumo de fibras, dos alimentos integrais, porque além da saciedade, ele ajuda no funcionamento intestinal. Então o intestino íntegro funcionando bem também já evita o aparecimento de doenças de câncer, por exemplo. Então, com os alimentos integrais, tem a saciedade, então se você está acima do peso, que a obesidade é um dos fatores de risco para desenvolver doenças cardíacas, então você ficando saciado com a questão dos alimentos, então você consegue reduzir esse peso. Controla peso. Isso, controla peso, controla alimentação e diminui os riscos, porque quanto maior, por exemplo, a circunferência abdominal, maior chances de riscos de desenvolver as doenças cardiovasculares. E lembrar, né, Mari, que esse cuidado com a alimentação deve ser feito desde criança. Então, hoje a gente vê que os adultos jovens, eles estão com acometimento de doenças cardiovasculares, infarto, hipertensão, muito mais jovens do que eram antigamente. A gente não ouvia falar um adulto de 30 e poucos anos, antes dos 40 anos, tendo um infarto. Então, isso é sinal que as crianças elas já estão crescendo se alimentando mal. Isso, e provavelmente porque tem a questão do sedentarismo, tem a questão dos alimentos mais fáceis, que encontram os mais rápidos, aquele pré-preparados, que geralmente tem mais sódios, que são industrializados. Então, diminuiu aquela essência de preparar o alimento. Então, quanto mais natura o alimento, bem melhor para a gente ter uma qualidade de vida maior. Se a gente pensar que a gente está na época das grandes porções, então a gente vai num fast food comprar um sanduíche, então tem sempre aquela promoção, compra o sanduíche, leva o refrigerante, o brinquedo para atrair a criança e ainda um pacotão de batata frita, né? Então há poucos dias eu fui comprar um sorvete para os meus filhos e eu pedi um sorvete pequeno para os dois. E aí o atendente olhou para mim e disse assim, mas se a senhora der mais R$1, a senhora pega a porção maior. Então, para a gente é atrativo por R$1, só a gente ter uma porção muito maior. Então, assim, eu disse, não, eu quero a menor porção. Então, são cuidados que a gente tem que ter, não só com um adulto, mas sempre com as crianças, isso, né? Não pensar só no lucro financeiro, que seria aí mais vantajoso, mas o lucro em relação da questão da alimentação. Da saúde. Consumindo maior, vai ter mais açúcar, vai ter mais sódio, mais gordura hidrogenada. Então, vamos pensar que o menos é mais, não é isso? E às vezes é um sorvete que tem a quantidade de gordura que você deveria estar comendo o dia todo. E apenas um lanche, não é? Com relação ao vinho. Olha, o vinho, ele auxilia nessa questão, devido a ele conter os polifenóis, ele auxilia nessa questão do controle das doenças cardiovasculares. Porém, é controverso isso devido à quantidade do álcool. Então, se você já tem o hábito de consumir o vinho, então uma taça de vinho por dia seria o suficiente. Mas se você não ingere vinho, bebidas alcoólicas, então opte por outros alimentos, como por exemplo o suco de uva integral, sem açúcar, tá certo? Mas não precisa se tornar etilista ou ingerir a garrafa inteira de vinho, porque isso não vai trazer benefício, e sim prejuízo, porque o álcool, ele ajuda a piorar
a questão das doenças cardiovasculares. A gente não incentiva o consumo. Se já existe o consumo moderado, ele pode sim trazer benefícios, mas que a gente não chega o paciente no consultório e a gente prescreve um cálice de vinho por dia por causa dos benefícios com relação às doenças cardiovasculares, não é? Isso. Já que a gente está tomando um café, vamos falar de café. Café e hipertensão, porque quando o paciente chega no consultório, a primeira coisa que ele diz é: olha, doutora, já tirei o café. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o café. Olha, o café consumido em doses habituais, 1 ou 2 xícaras ao dia, então não tem um efeito para aumentar a pressão arterial, porque os polifenóis que contém no café ajudam até a diminuir um pouco a questão da pressão arterial, mas isso não significa que quem não toma café passe a tomar ou que a gente vai tomar em quantidades exorbitantes. É manter o hábito de mais ou menos umas 2 xícaras no máximo, que ele pode trazer esses benefícios. Ou seja, aquela xicrinha de café no café da manhã, e se quem não tem problema de sono, aquela xícara de café na hora do jantar. E lembrando que tudo tem que ser individualizado, né? Analisando a necessidade do paciente e o paciente como um todo. Então, de uma forma geral, pensando só nas doenças cardiovasculares e na questão da pressão, o café, ele não é ponto negativo, tá? Então, a gente precisa analisar. É um mito dizer que o café pode alterar a pressão. Isso. Em doses mínimas, não. Não. Isso. Mari, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui tomar esse café com a gente, ter falado um pouquinho sobre alimentação na prevenção de doenças cardiovasculares. Obrigada a você, Renata, pelo convite, por estar falando desse assunto tão importante para a população. E gostaria também de enfatizar que não é só a questão da alimentação para prevenir as doenças cardiovasculares. Precisa mudar a qualidade de vida como um todo, como, por exemplo, prática de exercícios físicos, praticar atividades relaxantes para diminuir o estresse, porque o estresse ajuda a aumentar um pouco a pressão. Lembrando de estar consumindo frutas e verduras, boa ingestão hídrica, principalmente de água, e também consumindo oleaginosas, alimentos ricos em ômega 3, vitaminas e minerais e antioxidantes, enfim, uma alimentação variada de acordo com suas necessidades e individualidade. Obrigada, Renata. Vamos continuar tomando o nosso café então. E você, até o próximo Café com Especialista. Tchau!